Olá a todos. Vou dar início ao nosso seminário, né, disciplina de processo penal. Eu vou estar iniciando, abordando o primeiro tema, né, os fundamentos constitucionais das prisões cautelares. A gente tem por objetivo aqui analisar a base principiológica que sustenta a privação de liberdade antes de uma condenação definitiva, né? Vamos compreender a lógica e excepcionalidade dessa medida no nosso sistema. Para começar, a gente entende ser fundamental fixar a natureza jurídica da prisão cautelar, né? Ela não é, em nenhuma hipótese, uma punição antecipada, né? Ela é regida pelo princípio da instrumentalidade, ou seja, serve a eficácia do processo e não a retribuição para um crime. Para que ela ocorra, a doutrina e a lei exigem a presença do chamado binômio cautelar. Primeiro, o fumus commissi delicti, que é a fumaça do cometimento do delito, materializada na prova de que o crime existiu e nos indícios suficientes de quem o cometeu. Segundo, o periculum libertatis, que é o perigo concreto que o estado de liberdade daquele indivíduo gera para a sociedade, para a investigação ou para a aplicação da lei penal, né? Essa estrutura nos leva aos pilares constitucionais, né? No artigo 5º, inciso 57 da Constituição, garante a presunção de inocência, né? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado, né? Somado ao devido processo legal, a premissa do nosso sistema é clara: a liberdade é regra e a prisão é exceção. E para que a exceção seja decretada, ela precisa passar pelo filtro da proporcionalidade, que se divide em 3 etapas. Primeiro, o juiz deve avaliar a adequação, né? Perguntar se essa prisão serve para o fim que nós buscamos, né? Segundo, a necessidade, né? Assim, conjecturar se existe alguma medida menos grave, como uma tornozeleira eletrônica, por exemplo, que possa resolver o problema. E por último, a proporcionalidade, da medida. O custo de retirar a liberdade dessa pessoa compensa o benefício para o processo, né? Isso que deve ser avaliado ah, na decretação, né, dessas medidas, né? Bom, toda essa teoria ganha vida dentro do sistema acusatório, né? Agora que é expressamente consolidado pelo artigo 3º A do Código de Processo Penal depois do pacote anticrime, né? Tem uma separação rígida e bem clara. O Ministério Público vai acusar, né? A defesa atua e o juiz julga e garante direitos. Por isso, hoje, o juiz não pode sequer decretar uma prisão preventiva de ofício. Ele precisa ser provocado para que se decrete essa medida. Bom, e aí é nesse cenário que surge a grande tensão do processo penal. Como que vamos equilibrar a manutenção da segurança pública e da ordem econômica com a proteção inegociável da liberdade individual de um cidadão que, ao menos, né, na letra da lei, se presume inocente, né? E aí isso vai nos levar ao corte crítico, né? Até que ponto o uso dessas medidas cautelares no Brasil respeita a nossa Constituição, né? O que tivemos na realidade é que um cenário muito preocupante da banalização, né, da utilização, né, a utilização banal desse tipo de medida, né? Rotineiramente nós observamos que a prisão preventiva ela é usada como uma resposta midiática ou se fundamenta na gravidade abstrata do delito, né? A efetiva decretação dessa medida, o que vai violar diretamente o dever de fundamentação, por exemplo, né? O dever de fundamentação das decisões judiciais previsto no artigo 93, inciso 9 da Constituição. Para que nós possamos entender essa temática, é essencial que devemos compreender essa distorção, né? E para fazermos essa análise, né, de como essas prisões funcionam na prática, né? Em que se utiliza essa prisão como uma resposta, como eu falei, muito fácil, né, para de repente um anseio popular ou alguma pressão, né, social para que seja punido aquele elemento mesmo, aquele indivíduo mesmo antes, né, do trânsito em julgado da sentença condenatória, né, enfim. E por isso mesmo aqui eu encerro e passo
palavra para o tema 2, né? Bom, dando continuidade aqui à nossa apresentação, a minha parte eu vou falar um pouco das modalidades de prisões cautelares. Mas antes de entrar propriamente nas espécies de prisões, eu queria estabelecer aqui uma diferença entre cautelaridade e antecipação de pena. A pena de prisão, ela é de matéria penal e só pode ocorrer após o trânsito julgado da sentença penal condenatória, artigo 5º da Constituição. E segundo também a presunção de inocência, o princípio da presunção de inocência, que é muito diferente da prisão cautelar, que ela é de matéria processual penal. Finalidade instrumental é de proteger a eficácia do processo ou da investigação, dependendo da fase. Obviamente ou não, e eu vou indagar isso no final, a lei proíbe expressamente o uso de qualquer prisão cautelar como forma de antecipação de cumprimento de pena. Artigo 313, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Estabelecida essa diferença entre cautelaridade e antecipação de pena, eu vou seguir aqui para a primeira prisão, né, que seria a prisão em flagrante, que seria a porta de entrada, da natureza jurídica administrativa, que consiste na captura imediata do indivíduo no momento do crime ou logo após. E por esse motivo, por ser uma prisão imediata, não tem nenhuma análise do juiz, porque o juiz não pode estar lá no momento para decidir a legalidade da prisão ou não. E por esse motivo é considerada uma medida pré-cautelar, não necessariamente uma prisão cautelar. Considerado também pelo próprio jurista Auri Lopes Júnior. E assim, pelo juiz não poder estar lá para poder julgar se a captura foi legal ou não, ele tem um prazo muito curto, que seria de 24 horas, para realizar a audiência de custódia. Nessas 24 horas ele tem que realizar essa audiência e ele tem 3 caminhos dentro dessa audiência, que seria de relaxar a prisão, caso ele entenda que aquela prisão foi ilegal, conceder liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares diversas, ou converter a prisão em flagrante, a prisão em flagrante em preventiva, se tiver os requisitos e as medidas alternativas forem insuficientes. Mas agora, depois do pacote anticrime, ele precisa ser provocado. Aí tem um rol lá de Ministério Público, as partes, para converter em preventivo, né? Porque depois do pacote anticrime, antes do pacote anticrime, ele fazia isso de ofício, e não mais faz. Bom, dando continuidade aqui, agora sobre a prisão temporária. A prisão temporária, ela é uma ferramenta estritamente para a fase do inquérito policial e investigação. Ela não é utilizada no processo. Ela jamais pode ser decretada ou mantida após o recebimento da denúncia. E ela tem alguns requisitos, que seriam os indícios de autoria, no rol legal dos crimes graves, hediondo, homicídio, roubo, estupro, do rol da lei de prisão temporária 7.960 de 1989. Além disso, que é a parte principal, né, tem que ser demonstrada que a prisão é absolutamente imprescindível para a investigação. O STF já definiu que o simples fato de não ter residência fixa não basta para prender se não for imprescindível para a investigação. O fato de não ter a residência fixa. E agora eu vou falar um pouco dos prazos. Os prazos são rígidos, tem uma duração pré-fixada, dura 5 dias. Os crimes comuns, né? Os crimes comuns previstos no rol, não é qualquer crime, é previsto no rol da lei de prisão temporária, e 30 dias para os crimes hediondos. E prorrogável por igual período, tanto para os 5 dias quanto para os 30. E dos crimes hediondos aos crimes comuns. Após o prazo, né, o preso deve ser solto automaticamente, desculpa. E agora, a terceira e última seria a prisão preventiva. A prisão preventiva é uma modalidade autônoma, né, principal, sem prazo pré-definido, então ela não tem prazo, que pode ser decretada tanto na fase de investigação quanto no processo. Ela tem um binômio de requisitos,
que seria teria que ter a prova de existência do crime, materialidade, e um indício suficiente de autoria. E, além disso, o perigo gerado pelo estado de liberdade do indivíduo. Aqui nós temos os fundamentos taxativos. A liberdade do réu deve ameaçar a garantia de ordem pública, a garantia de ordem econômica e a conveniência da instrução criminal, ameaçar testemunhas e tudo mais. Ou aplicação da lei penal. Como exemplo, o risco de fuga, né? Só pode caber em regra para crimes dolosos com pena máxima superior a 4 anos, reincidência ou violência doméstica. Agora, para concluir, eu vou falar um pouco das alterações do pacote anticrime de 2019, né? Que estabeleceu algumas travas para evitar abusos na prisão preventiva. O principal deles é o que eu já comentei, que é o fim da atuação de ofício. O juiz não pode mais converter ou decretar a prisão preventiva de ofício, ele depende, né, da provocação. Outra delas o juiz deve apontar a existência de fatos novos ou contemporâneos, né? Um crime cometido no passado não justifica uma prisão hoje se não houver o risco atual. A fundamentação é minuciosa, né? O juiz é proibido de usar conceitos vagos ou simplesmente citar leis, súmulas, sem explicar a relação concreta com o caso do réu. E a revisão obrigatória, né, de 90 dias para reavaliar a prisão. O juiz que decretou a prisão preventiva, ele tem que reavaliar ela a cada 90 dias, de forma fundamentada, sob pena de prisão se tornar ilegal. Só que já tem um entendimento do STF que estabeleceu o entendimento que a decorrência do prazo de 90 dias não gera a soltura automática do preso. Essas são algumas das mudanças, né, do pacote anticrime. E agora, para finalizar, eu vou voltar vou fazer uma pergunta, um questionamento que eu, inclusive, comentei no começo da apresentação, que seria: será que a prisão preventiva é usada como regra disfarçada, ao invés de ser usada como exceção? Todo mundo sabe que a prisão ela é feita a partir da sentença penal condenatória, trânsito julgado da sentença penal condenatória. E a pergunta que fica será que essa prisão preventiva está sendo usada como regra ou está sendo usada como exceção, que seria o certo? Muitos juízes utilizam conceitos excessivamente abertos da lei como a garantia da ordem pública, que muitas vezes mascaram o mero clamor público, que seria a pressão social da mídia, né? Ou a gravidade abstrata do crime. Sem a demonstração de um perigo contemporâneo real, a preventiva vira uma antecipação de pena mascarada, violando frontalmente a presunção de inocência e as garantias fundamentais. E assim eu finalizo a minha apresentação e passo para a próxima pessoa. Olá a todos, sou Iago e vou falar dos aspectos gerais das medidas cautelares diversas da prisão, que estão dispostas no artigo 319 do CPP. Bom, em primeiro lugar, para se falar das medidas cautelares, é importante entender o princípio que norteia esse instituto, que é o princípio da proporcionalidade. No direito penal brasileiro, no direito processual penal brasileiro, diante do status de direito fundamental que a Constituição elevou à liberdade, ou seja, diante do fato de que a liberdade é um direito fundamental, qualquer medida que o direito penal e que o Poder Judiciário ou o Estado venha tomar a restringir esse direito de liberdade do indivíduo, ela deve ser uma medida excepcional, e que não só isso, ela deve ser excepcional, ela deve ser pautada por um binômio necessidade e adequação. Esse fato ele pode ser extraído, essa determinação legislativa ela pode ser extraída tanto do artigo 282 quanto até do artigo 321 do CPP. Mas esse binômio necessidade e adequação, ele está presente no artigo 282, no inciso 1º e 2º do Código de Processo Penal. Em primeiro lugar, a necessidade. A necessidade nada mais é do que o motivo pelo qual o Estado entende por necessário restringir a liberdade desse indivíduo, tendo em vista que ele não tem sentença penal condenatória transitada em julgado, ou seja, ele não estará cumprindo pena.
E a necessidade, ela tem duas hipóteses possíveis. A primeira delas é: o indivíduo apresenta risco ao devido andamento processual e à devida aplicação da lei penal. Ou seja, entende-se que tem uma alta probabilidade, tem indícios fundamentados de que o indivíduo em liberdade poderá ou irá prejudicar o andamento processual, prejudicar a aplicação da lei penal, seja através de ocultação de provas ou coagindo testemunhas, enfim, N motivos, mas que venham a prejudicar o andamento do curso processual. Por outro lado, esse indivíduo pode também apresentar um efetivo risco à coletividade ou a terceiros específicos no processo, estando em liberdade. Então, esse indivíduo estando em liberdade, por exemplo, ele poderia reincidir no delito, ele poderia continuar mantendo-se em diversos atos delituosos. Enfim, são duas hipóteses estritas, as quais permitem entender-se pela necessidade de uma restrição à liberdade, tendo em vista que não houve ainda sentença penal de condenatória tendo estado julgado. Bom, diante do fato de que há a necessidade da restrição à liberdade desse indivíduo, partimos para uma análise de adequação, isto é, de qual medida é a mais adequada diante do princípio da proporcionalidade para se efetivar a proteção tanto do curso do processo penal quanto da coletividade. Ou seja, tendo em vista que esse indivíduo não poderá manter-se em liberdade irrestrita, em qual medida deverá ser restrita essa liberdade dele? E essa análise, ela sempre irá ocorrer seguindo o princípio não só da proporcionalidade, mas também da subsidiariedade da prisão. Esse princípio da subsidiariedade, que está expresso no artigo 282, parágrafo 6º, determina que a prisão preventiva, por exemplo, será ultima ratio, após todas as medidas cautelares descartadas e a liberdade provisória, a liberdade do indivíduo descartada também. Então, tendo em vista o fato de que há necessidade de constranger a liberdade desse indivíduo, parte-se a uma análise de qual medida é a adequada para se aplicar no caso concreto. E essa medida ela tem que ser aplicada diante ao risco específico que esse indivíduo apresenta, tanto ao processo quanto à coletividade. Bom, analisando as medidas cautelares em espécie, que são os incisos do artigo 319 do CPP, é mais fácil vislumbrar os critérios de adequação, o qual dispôs o artigo 282. Bom, o inciso 1º trata do comparecimento periódico em juízo. Qual é o objetivo do comparecimento periódico em juízo? Ele é, acima de tudo, garantir que esse indivíduo vai estar em disponibilidade ao Poder Judiciário. Ele vai estar vinculado ao processo, garantir a vinculação dele ao processo e a disponibilidade ao Poder Judiciário. O que isso quer dizer? Apesar de garantir que o indivíduo compareça periodicamente ao juízo, automaticamente já se garante que ele vai estar geograficamente no local do juízo, na comarca, por exemplo. O objetivo principal dessa medida é garantir que esse indivíduo esteja vinculado ao processo e esteja disponível ao Poder Judiciário para qualquer necessidade, qualquer proposição que venha do Poder Judiciário possa ter acesso fácil a esse indivíduo, ele esteja disponível para tanto. Então, qual seria o risco efetivo compatível com essa medida? O risco seria do indivíduo desaparecer, não especificamente que ele venha a fugir, por exemplo, para outro estado, para outro país, mas sim que ele não venha mais a se apresentar em juízo e fique foragido mesmo que na mesma cidade. Então, a medida adequada, diante do risco desse indivíduo se evadir, mas, por exemplo, dentro do local de difícil acesso do Estado, dentro da mesma comarca, sem que ele saia do país ou saia do Estado, seria o comparecimento periódico em juízo, por exemplo. Já a proibição de acesso ou de frequência a locais determinados, ela tem o intuito de evitar, por exemplo, o contato com certos locais, certas pessoas, seja para prevenir uma reiteração de condutas criminosas em locais onde ocorram essas condutas criminosas, ou seja, para garantir o devido processo
ou seja, que o acesso desse indivíduo a esse local pode de alguma forma prejudicar o processo. Então, qual é o risco efetivo relacionado ou que se adequa a essa medida? É o risco do indivíduo, por exemplo, voltar para um local onde ele praticava delitos em conjunto com terceiros, onde havia, por exemplo, um grupo, uma facção criminosa, ou onde em um determinado local ele praticou um delito contra um estabelecimento comercial, ou em algum determinado local que ele possa coagir testemunhas ou possa prejudicar determinadas provas. Enfim, a mais adequada, por exemplo, de testemunhas, tem o inciso terceiro, que é a proibição de contato com pessoas determinadas. Então, talvez se o risco efetivo seja dele prejudicar o processo coagindo testemunhas, a medida mais adequada talvez não seja o inciso segundo, mas sim o inciso terceiro. Então, esses são os critérios de análise da adequação. Às vezes, não é uma coisa muito explícita, e às vezes a situação fática ela pode caminhar por entre medidas, até porque elas se sobrepõem, mas cabe ao juízo, de acordo com o princípio da proporcionalidade, adequar a medida necessária para que se preserve ao máximo a liberdade do indivíduo sem que esse possa prejudicar o processo ou prejudicar terceiros. Bom, o inciso 4º, ausentar-se da comarca, é claramente evitar a eventual fuga do indivíduo para outros locais do Brasil, ou outros países, por exemplo, ou outra cidade, enfim. Nós temos no inciso 5º o recolhimento domiciliar noturno em dia de folga, que ele tem como objetivo limitar a circulação desse indivíduo em períodos de menor fiscalização social, ou seja, é uma medida adequada para o indivíduo que, por exemplo, trabalhe de segunda a sexta e a partir das 6 da noite ele venha a ser limitado de transitar em determinados locais e limitado a sua bairro, sua casa, enfim. No inciso 6º temos a suspensão do exercício de função pública ou atividade econômica. Essa medida é uma medida bem específica e ela tem muita ligação com crimes cometidos em decorrência da função ou do cargo público ou do cargo privado, ou também evitando que a utilização do cargo público ou a utilização do cargo privado venha a prejudicar o andamento processual ou prejudicar a aplicação da lei penal. Temos a fiança, que é uma garantia patrimonial, é um calção, é um acautelamento processual. Temos o monitoramento eletrônico, por último, que é a tornozeleira, que tem como objetivo garantir o monitoramento em tempo integral da localização do imputado de forma remota, ou seja, o Estado consegue monitorar a localização desse imputado sem que tenha um agente presencialmente com ele. Bom, por fim, eu trouxe aqui, apenas a título de curiosidade, algumas informações que têm a ver com a efetividade e aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Esse é um relatório da Senapen do primeiro semestre de 2025, que ele traz algumas informações bem interessantes. Em primeiro lugar, segundo o relatório, a nossa população prisional do primeiro semestre de 2025 era de 701.637 presos. Desses 701 mil presos, 28,57% são presos provisórios, as pessoas estão presas provisoriamente. E dessas prisões provisórias, 32% já ultrapassam 90 dias. Outra informação interessante é que nós temos um déficit de vagas de 202.296, ou seja, numa análise inversa nós temos mais de 200 mil excedentes dentro do sistema prisional brasileiro, sendo que temos mais de 200 mil presos provisórios. Pode ver no quadro à direita que a quantidade de vagas deficitárias é quase o mesmo que a quantidade de presos provisórios. E, obviamente, eu não posso aqui fazer uma análise simplística dizendo que todos os presos provisórios poderiam estar em medidas cautelares diversas da prisão. É claro que a análise tem que ser feita caso a caso, e a prisão provisória tem, sim, um fundamento jurídico e um fundamento de necessidade, mas o fato é que, diante do judiciário brasileiro
paulatinamente não aplicar as medidas cautelares diversas, o fato é que desses 200 mil presos provisórios, certamente uma grande parte deles poderia estar numa medida cautelar diversa da prisão, diminuindo especialmente o déficit de vagas, ou seja, o excedente do contingente prisional no Brasil. E outro ponto é que o nosso sistema prisional, segundo o relatório, ele possui um total de 170.900 tornozeleiras eletrônicas. O que isso quer dizer? Que, ainda que eu não conte os indivíduos que estão hoje utilizando uma dessas 170.900 tornozeleiras eletrônicas, que provavelmente são muitos, ainda que todos esses presos provisórios tivessem a possibilidade de estar sob a medida cautelar da tornozeleira eletrônica, o sistema prisional não teria capacidade técnica para isso, capacidade logística. Então, é um problema não só jurídico e de decisão dos tribunais e do juízo, mas também um problema técnico e logístico, que faltam tornozeleiras eletrônicas para a quantidade de presos provisórios que teriam, em tese, a possibilidade de pleitear o direito de uma medida cautelar diversa. Olá, boa tarde. Eu sou Maria de Fátima, vou dar seguimento à apresentação dos meus colegas. A gente está falando bastante, né, sobre a questão das prisões cautelares e eu vou estar trazendo, então, a sua relação e impacto, né, no sistema carcerário brasileiro. Bom, gente, ao analisar as prisões cautelares, né, no Brasil, a gente precisa deslocar, então, o olhar da função teórica, né, que é instrumental e excepcional, para sua aplicação prática. No cenário prático, a gente observa que essas medidas cautelares, elas têm operado muitas vezes em intenção direta com garantias fundamentais previstas na Constituição, especialmente a dignidade da pessoa humana, a presunção de inocência e o devido processo legal. Por quê? Por que isso tem acontecido, né? Como que isso tem acontecido? A gente vê, na verdade, não só a retomada, porque a gente teve isso já historicamente, né? A gente tem sempre essa atuação repressiva do Estado, de forma instrumentalizada, né, institucionalizada, contra um contingente X de pessoas, que eu vou falar até mais para frente sobre essa questão da seletividade penal, mas a gente vai ter sempre esse Estado agindo de forma repressiva, cada vez mais como instrumento de contenção social destinado a um contingente X de indivíduos. E aí a gente vai ter as prisões cautelares, o Instituto das Prisões Cautelares, utilizado dessa forma para conter o avanço da criminalidade, enfim, quando na verdade a gente vê que é uma medida que não vai estar se destinando ao combate do crime em si, mas ao combate ao próprio criminoso, né, ao próprio sujeito criminal. Isso representa uma clara afronta a diversos direitos e princípios que regem o direito penal, justamente porque o direito penal, ele em contrapartida, vai trazer uma questão de garantia de direitos, né? A gente vai ter um direito penal garantista que funciona justamente para controlar esse poder escalado do Estado, controlar esse poder punitivo. O uso das prisões cautelares, então, ela tem contribuído, né, gravemente para a superlotação carcerária, reproduzindo essas seletividades estruturais e prolongando indevidamente a privação de liberdade, que deveria ser utilizada como última instância, né? É a nossa pena mais grave, é a privação da liberdade, né? Dois bens jurídicos muito importantes para o nosso Código Penal e para a estrutura política e penal do nosso país é a vida e a liberdade. E aqui a gente está vendo a liberdade ser cerceada de forma anterior a uma sentença de fato condenatória já transitada em julgado. E aí, nesse sentido, né, eu vou abordar, então, como essa prisão ela está sendo usada, obviamente, de forma indevida e está promovendo, então, uma superlotação carcerária, reproduzindo as seletividades estruturais, trazendo tudo isso, sabe? A gente tem, então, que o nosso sistema carcerário, nosso sistema prisional brasileiro, ele é marcado por um quadro crônico de superlotação,
que não pode ser compreendido sem considerar o alto número de presos provisórios, né? A gente tem, então, que grande parcela da população carcerária não possui uma condenação definitiva, né? E a gente tem, então, o instrumento da prisão cautelar, que deveria ser utilizada como exceção, sendo utilizada como regra prática. Inclusive, eu não sei se todos já tiveram a oportunidade de ler, enfim, ou ter contato com isso, mas o PL Antifacção, um projeto de lei recente, né, que traz aí um marco legal contra o crime organizado, ele vai falar algo, inclusive, que é totalmente inconstitucional, né, para o direito penal, que é a consideração da possibilidade, né, de decretação de prisão cautelar somente pela imputação criminal em algum desses delitos, né, que abrangem aí a questão da organização criminosa. Então, a gente vai ter a aplicação da prisão cautelar sem a análise dos requisitos já pré-estabelecidos, que garantem justamente o direito dessas pessoas de permanecer em liberdade, né, de responder o processo em liberdade, até que tenha uma sentença condenatória. Então, a gente está caminhando ainda mais para um estado de atuação repressivo, que desconsidera esse impacto, os efeitos gravosos do encarceramento, né, na vida das pessoas que estão passando por isso. Então, esse cenário todo ele vai revelar uma distorção estrutural, né? Indivíduos que, juridicamente, ainda são presumidos inocentes, já sofrem os efeitos mais gravosos da pena. E aí, consequentemente, isso contribui para a degradação das condições prisionais e para o colapso do próprio sistema prisional. Em seguida, eu vou trazer a questão da seletividade penal e essas violações estruturais. Bom, outro aspecto central de tudo que eu estou falando aqui é essa questão de seletividade penal, que constitui aí um quadro de sujeitos criminais que apresentam determinadas características em comum, como classe, raça e território. E aí isso demonstra, né, obviamente, que o uso das prisões cautelares não é neutro. Como pontos chaves que eu posso trazer, a gente vai ter a maior incidência, então, sobre pessoas negras, pobres e periféricas, em regiões, principalmente, que tem maior atuação policial e judicial desigual. A gente tem, então, a polícia, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, que delimita os territórios de atuação, territórios esses e sujeitos esses, majoritariamente pretos e pobres. Assim, né, como até mesmo uma consequência da criminalização de determinados grupos sociais. A gente tem, historicamente, no Brasil, a construção de um direito penal que criminaliza atos majoritariamente periféricos, né, majoritariamente cometidos pela população negra, mesmo a população que compunha, então, o contingente de escravizados no Brasil. E aí, dessa forma, né, a prisão cautelar ela passa a refletir desigualdades estruturais da nossa sociedade, funcionando como um mecanismo de gestão da pobreza e de controle de grupos historicamente marginalizados. Nesse contexto, o sistema penal ele vai deixar, então, de atuar como um instrumento jurídico e passar a exercer uma função política de contenção social, de controle estatal sobre determinadas pessoas, em determinadas localidades, enfim, de determinada raça, classe e território. Em seguida, eu vou tratar sobre a questão da duração excessiva da prisão cautelar, né? Nós temos que falta na legislação um prazo máximo claro. A gente vai ter a morosidade do judiciário também, que vai trazer essa questão do prolongamento dessa prisão cautelar, que deve ser, na verdade, o mínimo possível, e não é isso que a gente vê na prática. Então, a gente vai ter aí prisões que se estendem por meses ou anos, né? E essa situação ela vai configurar uma antecipação indevida da pena, em afronta direta ao princípio da presunção da inocência, como a gente já falou, já retomou em tópico anterior. Em seguida, o que eu vou trazer para a gente analisar vai ser a questão da violação das garantias fundamentais, né? E aí nós temos condições altamente degradantes do sistema prisional que agravam ainda mais essa problemática, né? A gente vai ter, então, no nosso sistema carcerário, falta de higiene, saúde, segurança, violência institucional, ambientes insalubres,
A gente vai ter um contingente de presos, então, que não tem acesso a condições de higiene básica, que estão expostos a um ambiente altamente insalubre, com presença de animais, alimentação muitas vezes estragada, alimentação restrita, além da violência que ocorre internamente entre os próprios presos, né? A gente vai ter, então, tanto a violência policial ali dentro daquele sistema carcerário, né, da prisão em si, como a gente vai ter os presos entre si, com brigas em relação à facção, e aí como é que esse sistema ele está alocando essas pessoas de facções rivais, de grupos rivais, isso tudo vai influenciar na segurança do preso, que é algo que o nosso sistema carcerário ele não garante de forma alguma, assim. Ele não faz uma separação muito clara disso, apesar de ter, sim, um cuidado em relação à divisão de algumas facções dentro do mesmo presídio. Mas nos momentos de convivência, nos momentos ali em que eles estão juntos, essa violência ela fica escancarada, né? E aí a gente tem um sistema penitenciário composto majoritariamente por presos provisórios, que não foram verdadeiramente condenados, né, e que estão sujeitos aí a ficar, né, nessas condições insalubres, degradantes, enfim, afronta direta à dignidade da pessoa humana, né? A gente está, na verdade, encarcerando massivamente antes mesmo da condenação definitiva. Diante desse cenário, a gente pode questionar algumas coisas, né? E a primeira delas seria questionar se a prisão cautelar, na prática, ainda cumpre sua função processual legítima ou se tem sido utilizada como instrumento de controle social do Estado, né? Porque, na verdade, o que era, a princípio, para prover segurança e evitar a fuga durante o processo, na verdade, funciona mais como esse instrumento de repressão do Estado, de forma institucionalizada, que prende pessoas antes do cumprimento do devido processo legal, que é ali ser proferida a sentença condenatória, não é transitada já em julgado. Porque essa pessoa ainda tem a chance de recorrer, ela ainda tem esse direito garantido. Então a gente não poderia, em tese, executar medidas cautelares da forma como a gente tem executado para superlotar as nossas cadeias, né, os nossos sistemas prisionais, de pessoas que ainda não receberam uma sentença, que ainda não foram efetivamente condenadas, e colocá-las ali em total afronta à sua dignidade e aos seus direitos. E aí, ao ser aplicada de forma ampla, seletiva e prolongada, a medida cautelar, então, deixa de ser uma medida excepcional e passa a operar como um mecanismo de antecipação punitiva e de gestão de desigualdades. Porque a maior parte do contingente dessas pessoas que eu vou ter ali, elas vão fazer parte de um retrato muito claro entre classe, raça e território. Assim, o desafio que fica, né, o desafio que se impõe é resgatar essa natureza jurídica originária, garantindo que sua aplicação esteja efetivamente alinhada às garantias fundamentais previstas na Constituição. Porque não adianta a gente construir um Código Penal garantista, né, que venha justamente para exercer esse controle sobre as medidas repressivas do Estado, se na prática a gente joga fora, né, o Estado ele acaba dominando isso e descartando as garantias fundamentais e os princípios, enfim, processuais duramente já conquistados, né, por nós. Bom, é isso. Vou deixar o colega seguir. Muito obrigada, gente. Boa apresentação, pessoal. Dando continuidade ao trabalho, vou tratar do controle jurisdicional das prisões cautelares, com foco na atuação dos tribunais superiores e nos mecanismos de garantia de direitos fundamentais dentro do processo penal brasileiro. Somente vou passar para o slide correto aqui. Pronto, perfeito. Então, as prisões cautelares, como já foi mencionado ao longo da apresentação, são medidas de natureza excepcional e instrumental. Ou seja, elas não possuem, de fato, um caráter punitivo, e sim possuem a função de assegurar o bom andamento do processo penal. No entanto, né, para que essa lógica ela seja efetivamente respeitada, é indispensável a atuação do Poder Judiciário como instância de controle. E, nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça exercem um papel central. Esses tribunais não são apenas uniformizadores, né, da interpretação da legislação infraconstitucional, eles também atuam diretamente na proteção de direitos fundamentais, especialmente no que diz respeito à liberdade individual.
Por isso, é possível afirmar que eles funcionam como verdadeiros garantidores frente ao poder punitivo do Estado, limitando eventuais excessos e ilegalidades na aplicação das prisões cautelares. Contudo, essa atuação garantidora ela depende de um elemento essencial: a fundamentação adequada das decisões judiciais. De acordo com o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade. Isso significa que não basta o magistrado utilizar expressões genéricas, como garantia da ordem pública ou conveniência da instrução criminal. Para justificar a decretação de uma prisão preventiva, é necessário demonstrar de forma concreta e individualizada quais casos indicam a presença dos requisitos legais, como o chamado fumus comici delicti e o periculum libertatis. Quando essa fundamentação não é observada de maneira rigorosa, ocorre uma distorção significativa. A prisão cautelar deixa de cumprir sua função processual e passa a operar na prática como uma antecipação da pena. Isso representa uma violação direta ao princípio da presunção da inocência, previsto no artigo 5º, inciso 52 da Constituição Federal, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Diante de eventuais ilegalidades ou abusos, o principal instrumento de controle disponível é o habeas corpus, que no caso é o tema do próximo slide. Trata-se de um remédio constitucional de extrema relevância no ordenamento jurídico brasileiro, cuja finalidade é proteger a liberdade de locomoção contra atos ilegais ou abusivos por parte do Estado. Ele pode ser utilizado, por exemplo, nos casos em que há ausência de fundamentação concreta, como dito no slide anterior, a decretação indevida da prisão preventiva ou ainda situações de excesso de prazo. E dessa maneira, ele se consolida como um verdadeiro mecanismo de contenção do arbítrio estatal, permitindo o controle imediato da legalidade das prisões cautelares. Outro ponto que merece destaque é a questão do excesso de prazo na duração das prisões cautelares, que eu vou tratar também no próximo slide. No Brasil, não existe de fato um prazo legal fixo para a prisão preventiva, que abre espaço para uma ampla margem de discricionalidade por parte do Poder Judiciário. Os tribunais superiores, especialmente o STF e o STJ, adotam o entendimento de que deve ser observada a razoabilidade na duração da prisão. Só que a ausência de critérios objetivos acaba gerando insegurança jurídica e permitindo que, na prática, indivíduos permaneçam presos por períodos prolongados sem uma condenação definitiva. Essa realidade ela contribui diretamente para problemas estruturais do sistema penal brasileiro, como a superlotação carcerária e a manutenção de um elevado número de presos provisórios. Além disso, reforça a ideia de que a prisão cautelar, embora excepcional, em teoria, muitas vezes ela acaba se tornando, na prática, a regra. Nesse sentido, também se destaca a importância da audiência de custódia, que representa um avanço significativo na tentativa de controle da legalidade das prisões. Esse mecanismo estabelece que toda pessoa presa em flagrante deve ser apresentada a um juiz no prazo de até 24 horas. No caso, a audiência de custódia é o próximo material que o slide está tratando. A audiência de custódia ela tem como objetivos principais verificar a legalidade da prisão, identificar eventuais abusos, como maus tratos ou tortura, e avaliar a real necessidade de manutenção da custódia, podendo o juiz substituir a prisão por medidas cautelares diversas, de acordo com o Código de Processo Penal e alguns institutos do Código Penal também. Apesar de sua relevância, na prática, esse instrumento nem sempre é utilizado de forma efetiva. Em muitos casos, a audiência de custódia acaba se tornando um ato meramente formal, sem uma análise mais aprofundada das circunstâncias concretas do caso, o que compromete sua função garantidora. Diante de todos esses aspectos, surge uma questão central para a reflexão. O Poder Judiciário ele tem atuado efetivamente como garantidor de direitos fundamentais ou, em alguma medida, ele tem contribuído para a legitimação de práticas abusivas? Embora seja inegável que existem decisões importantes dos tribunais superiores no sentido de proteger garantias fundamentais, também é possível identificar uma tendência preocupante. Muitas decisões ainda se baseiam em fundamentações genéricas e abstratas, além de priorizarem argumentos relacionados à segurança pública em detrimento da liberdade individual, algo que em nosso ordenamento jurídico é impensável. Nesse contexto, o controle jurisdicional, que deveria funcionar como um limite ao poder punitivo do Estado, acaba em determinadas situações contribuindo para sua própria expansão e reforçando uma lógica de encarceramento. E, para finalizar, é importante
destacar que o grande desafio do sistema penal brasileiro não está na ausência de mecanismos de controle, mas sim na efetividade desses mecanismos, né? Embora existam instrumentos jurídicos adequados para limitar abusos, sua aplicação prática ainda apresenta faltas significativas no que tange ao seu intuito, né? Assim, a prisão cautelar, perdão, continua sendo tratada como exceção no plano teórico, só que na realidade concreta ela assume a posição contrária, né? Ela assume o papel de regra e evidencia a necessidade de um fortalecimento efetivo das garantias processuais e do controle judiciário, como eu coloquei aqui no slide anterior. A prática ela acaba sendo diferente do que está sendo previsto em lei. Diante de tudo isso, é possível concluir que o controle jurisdicional das prisões cautelares ocupa uma posição central no equilíbrio entre o poder punitivo do Estado e a proteção dos direitos fundamentais. Só que, apesar da existência de mecanismos jurídicos importantes, como a exigência de fundamentação das decisões, o habeas corpus e a audiência de custódia, ainda há um descompasso significativo entre a teoria e a prática. Isso porque, muitas vezes, o judiciário que deveria atuar como garantidor de direitos acaba legitimando a manutenção de prisões cautelares com base em argumentos genéricos e pouco individualizados, como manda a lei. Dessa forma, o grande desafio do sistema o grande desafio do sistema penal brasileiro ele não é a criação de novos instrumentos, mas sim o fortalecimento e a aplicação efetiva daqueles que já existem, né? Eu acredito que somente com um controle judicial rigoroso, fundamentado e comprometido com a Constituição, será possível assegurar que a prisão cautelar retome seu caráter verdadeiramente excepcional. Muito obrigado. A gente agradece pela oportunidade de apresentação.